Observe as pirâmides de Gizé, construída em 2500, ano 2500 a.C. Depois, a cidadela de Göbekli Tepe, construída há quase 10 mil anos antes de Cristo. Observe também a estrutura de Yonaguni, que tem milhares de anos, creio que é indecifrável a idade. Temos ainda o templo de Karnak, que foi construído em 2000 anos antes de Cristo. E claro, Stonehenge, talvez a construção mais enigmática do mundo, pois que fica no Reino Unido, na Inglaterra, construído por volta de ano 3000 antes de Cristo. E temos aqui Gantija, que fica em Malta, construído em prol de 3000, no ano 3600 a.C. Poderia ainda citar outras construções, mas eu gostaria de focar mais nesses antigões. Por quê? Porque as construções foram muito provavelmente usadas antes do dilúvio, com exceção das pirâmides de Gizé, é claro. Bem-vindos a mais um vídeo. Muito se falam nessas construções que dizem ter sido construído por alienígenas ou coisas que tais. O que muitos não percebem é que essas construções, elas são provas antes do engenho humano pré-diluviano do que qualquer outra coisa. E afirmar que são construções de alienígenas, como muitos tolos fazem, é menosprezar a capacidade racional do homem. E sim, esse papo de homens das cavernas, que mal sabe falar, essas coisas todas, é lorota. O homem primitivo, ele não era primitivo. Muitíssimo pelo contrário, essas construções nos demonstram e, claro, demonstram também a veracidade da Sagrada Escritura. E vejamos o que a própria Sagrada Escritura nos diz. No capítulo 4 do Gênesis, nós lemos o seguinte. Perdão, os barulhos do cliques aqui. Mas enfim. Caim conheceu sua mulher e ela concebeu e deu à luz Enoque. E Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome de seu filho Enoque. Vejam bem, Caim, ele construiu sozinho uma cidade inteira e colocou o nome da cidade de Enoque. E claro mais à frente, lemos que Ada deu à luz Jabel, pai dos que moram em tendas e criam gado, e seu irmão chamava-se Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Sela, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, forjador de todos os instrumentos de bronze e de ferro. E assim vai. Vejam que estamos falando de homens que já construíram cidades, já criaram a música, já fundaram a siderurgia e outras coisas. No capítulo 11 do Gênesis, isso após o dilúvio, nós lemos o relato da construção da Torre de Babel. Que diz aqui, façamos tijolos e cozamos ao fogo. Tijolos que serviram de pedra e o betume serviram de argamassa.
E assim eles buscaram construir uma torre cujo cume tocasse o céu. Temos aí uma obra colossal, né? Que foi a Torre de Babel, que depois Deus os destruiu. Todos os relatos nos mostram o seguinte, que muito provavelmente, dominando essas técnicas, os homens pré-diluvianos, ou não, porque a Torre de Babel mesmo foi construída depois do dilúvio, mas vemos sinais aí de mega construções que provavelmente podem ter resistido ao dilúvio e seus construtores e os povos que usavam as construções não deixaram mais rastros. Então, meus amigos, o fato é que estamos diante do seguinte. Os materialistas e conspiradores, para negar a Sagrada Escritura, eles seguem dois caminhos. Ou eles vão alegar que foram construções de alienígenas, eu vejo muito isso, ou vão simplesmente colocar no nível do mistério. Que possa ser enigmático, podemos conceder, com respeito ao método de construção usado. Mas não é misterioso. Por quê? Porque a história de que o homem primitivo era burro é mentira. O primeiro homem era extremamente inteligente, muito mais inteligente que qualquer homem de hoje, que é Adão. E os seus descendentes mais próximos, incluindo Caim, também eram. Tanto é que Caim construiu cidades. E seus descendentes criaram várias técnicas. E como eles eram mais materialistas, isso não os torna superiores a outra descendência, mas o fato é que como eles se dedicavam mais a coisas materiais, eles foram capazes de construir essas coisas, apesar de estarem afastados do fim último, pois não adianta construir coisas magníficas e depois arder no inferno. Aliás, coisa que provavelmente aconteceu com os povos que construíram essas coisas magníficas, visto que eram todos idólatras. Agora, veja bem, não muito tempo atrás, pelo menos comparado a essas construções, vemos que na Turquia já tinha o Baalbek, que é um templo cuja construção, a forma como foi construído tudo, não tem como saber. Quando nós vemos, por exemplo, esse bloco de 1.200 toneladas. Ou então, esse templo, com colunas gigantes. Ou ainda, que tal esse monumento no Peru? Como vocês podem ver, são rochas de várias toneladas encaixadas perfeitamente umas às outras. E não é tão antigo assim. Tá? Inclusive é depois de Cristo essa construção. Fora também que não faz muito sentido pensar que essas construções são alienígenas. Afinal, imagine só um grupo de alienígenas reunidos pensando no que vão fazer e alguém vai propor. Que tal cortar, esculpir e empilhar pedras e depois vazar sem dar explicação em algum planeta aleatório aí? Não faz muito sentido. O mais provável é que o homem antigo ele era extremamente engenhoso. Claro, eles não dominaram a eletricidade como nós fizemos,
eles não dominavam a técnica da hidráulica, eles não tinham computadores, porque tudo isso foi necessário com a evolução pós-queda, porque o homem, depois da queda, depois do pecado original, ele foi se corrompendo cada vez mais, até que, com o tempo, eles voltassem a conseguir a pensar. Quem resgatou a sabedoria natural humana foram os descendentes de Jafé, filho de Noé. Enquanto que Sem guardou a revelação, e os descendentes de Cã e Canaã deram origem aos povos mais degenerados. Mas descendentes de Jafé são os que resgataram a sabedoria natural humana, que foi se corrompendo. Se os egípcios foram capazes de construir as pirâmides, por exemplo, é porque eles ainda guardavam algum resquício pouco após o dilúvio. Enquanto que o caso do Stonehenge, a estrutura de Onaguni e outras foram porque eram de civilizações pré-diluvianas. Então, meus amigos, é o que eu tenho a dizer. Essas construções, elas provam a Sagrada Escritura de alguma maneira, porque são de povos que ainda guardavam boa parte da sabedoria natural que Deus infundiu nos homens. Não são construções alienígenas e nem de sociedades que desconhecemos. Inclusive, eu acredito até que a história de Atlântida é muito provavelmente verdadeira, porque esses relatos não se perpetuam por tanto tempo e nem é conhecido em tantos lugares sem ter algo de verdade. A história de Eldorado? Talvez, mas Atlântida é mais provável. Agora, esse papo de Ratanabá aí pra mim é lorota, tá? É pura gnose. Interessante que até aquele canal materialista do E-Nerd, apresentado pelo Peter Jordan, ele falou sobre Atlântida com boa plausibilidade. Só que depois ele veio com esses papos de ETs e não sei o que, aí estragou um pouco o vídeo. Se Atlântida existiu, foi no período pré-diluviano, foi destruída pelo dilúvio e foi construída graças ao engenho humano dos homens daquela época. Não tem nada de alienígena e coisa que tal. É impossível, tá? Impossível. Então, devemos nos preservar dessas crenças tolas de que mega construções antigas são coisas de alienígenas. Não são. Pelo contrário, são provas materiais de que o que consta na Sagrada Escritura é verdadeiro. Então, considere seguir o canal, me seguir nas redes sociais. Fique com Deus e até o próximo vídeo.